A serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, Malabeira Porto. Há vinho Porto, mar há de haver Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Olá, estamos na antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade de Porto. Esta é a segunda cidade mais importante do país, mundialmente conhecida pelo vinho do Porto e tomada Património Mundial pela Unesco. A nossa visita vai começar e espero que se venham encantar por esta bela cidade. A cidade do Porto teve origem num povoado pré-romano. Os romanos chamavam-lhe Porto Scale, sendo esta a origem do nome de Portugal. A cidade invicta, ou cidade da Virgem, como também é conhecida por ter nas armas da cidade a imagem de Nossa Senhora, está construída sobre as colinas que dominam o estuário do Rio do Douro e forma uma paisagem urbana com uma história milenar, em que a diversidade da arquitetura civil e religiosa criou um centro histórico que remonta às épocas romana e medieval. A arquitetura civil rica e variada do centro histórico expressa os valores culturais de períodos que se sucederam: românico, gótico, renascentista, barroco, neoclássico e moderno. O tecido social e institucional ativo da cidade garante a sua sobrevivência como um centro histórico vivo. Interesses comerciais, agrícolas, demográficos e militares convergeram aqui para abrigar uma população capaz de edificar a cidade. Foi um trabalho coletivo, não realizado num determinado momento, mas o resultado de contribuições sucessivas. Um dos aspectos mais relevantes da cidade do Porto é o seu caráter pitoresco, decorrente da complexidade do relevo, a articulação harmoniosa das suas estradas e o diálogo com o rio. Também representa uma interação bem-sucedida entre os ambientes sociais e geográficos. Atrás de mim encontra-se a magnífica estação de São Bento, situada na Praça Almeida Garrett, onde outrora existira um convento de freiras da Ordem de São Bento. Concebida pelo arquiteto Marques da Silva, a primeira pedra seria lançada em 1900 na presença do rei Dom Carlos. A estação é célebre pelos seus painéis de azulejos, cobrindo uma superfície de cerca de 551 metros quadrados, representam, por ordem cronológica, episódios da história, estando retratados, entre outros, o torneio de arcos de Valdevez, a apresentação de Egas Muniz com os filhos ao rei Dom Afonso VII de Leão e Castela, no século XII, a entrada de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre no Porto, em 1387, e a conquista de Ceuta, em 1415. Um friso colorido no átrio dedica-se à história dos transportes em Portugal, concluindo com a inauguração dos caminhos de ferro. Estes azulejos foram instalados em 1905 e 1906 pelo artista Jorge Colasso, que nessa altura se afirmava como o mais popular azulejador de Portugal. A estação de caminhos de ferro de São Bento, no Porto, foi referenciada pela edição da internet da revista norte-americana Travel and Leisure como uma das 16 mais bonitas do mundo. Estamos num dos principais, antigos e importantes monumentos de Portugal, a Catedral da cidade do Porto. Encontra-se no coração do centro histórico e é paragem obrigatória para os turistas. A entrada é livre e pode visitá-la todos os dias. A Sé do Porto é um edifício de estrutura romano-gótica dos séculos XII e XIII, tendo sofrido grandes remodelações no período barroco, séculos XVII e XVIII. No interior conserva ainda o aspecto de uma igreja-fortaleza, com ameias. É de destacar a bela rosácea do século XII e a Galileia lateral, obra de Nicolau Nasoni, voltada para a cidade. Junto às portas encontram-se monumentais pias de água benta dos finais do século XVII. Junto à pia batismal seiscentista há um baixo-relevo de Teixeira Lopes Pai. Foi símbolo do poder episcopal sobre a cidade na época medieval, facto também retratado por Garrett em O Arco de Santana. O acentuado verticalismo da nave central, marcada por grossos pilares fasciculados, com abóbadas e arcos já levemente apontados, traduz-se numa sóbria imponência. Todo o monumento passou por obras de restauro de grande vulto durante os anos 30. A atual capela-mor, que substitui a antiga abside medieval, é do período maneirista, 1610.
apresenta um cenográfico retábulo de talha dourada do segundo quartel do século XVIII, considerado um trecho capital do barroco joanino. A decoração pictórica das paredes é de Nasoni. Por cima dos cadeirais do cabido ficam 2 órgãos de tubos. A Casa do Cabido, anexa ao claustro e à sé, é o edifício arcaizante do primeiro quartel do século XVIII, onde hoje estão expostas notáveis esculturas religiosas dos séculos XIV a XVIII. No terreiro da sé, encontra-se o chafariz do Anjo, atribuído a Nicolau Nasoni, construído no século XVIII, com a representação do Arcanjo São Miguel. Podemos também ver uma parte da muralha medieval. Ao longo da cidade do Porto, podemos ver partes da antiga muralha fernandina, pois não chegou inteira até aos nossos dias. Esta foi construída devido à necessidade que existiu no século XIV de alargar a cerca velha, graças ao crescimento acentuado da população. O facto da obra só ter sido concluída no reinado de Dom Fernando explica a sua designação por muralha fernandina. Passada a sua importância militar, as muralhas começaram a ser progressivamente demolidas a partir da segunda metade do século XVIII para dar lugar a novos arruamentos, praças e edifícios. A maioria da muralha foi demolida já em finais do século XIX. Os troços sobreviventes da muralha fernandina foram classificados como monumentos nacionais em 1926. Chegamos a um dos locais mais antigos e típicos da cidade do Porto, a Ribeira. Este é um lugar com vida própria, com forte expressão bairrista, principalmente na noite de São João. Este é um dos polos de atração turística mais procurados da cidade, onde restaurantes e bares animam o ambiente. A Praça da Ribeira, mais conhecida como Praça do Cubo, é o local ideal para terminar a digressão por esta zona da cidade. Pertencente à freguesia de São Nicolau, este bairro tem bem vivas as marcas do seu passado medieval. Uma vez que se tratava de uma zona no interior das muralhas fernandinas, da qual ainda hoje podemos ver uma parte, o aproveitamento do espaço era um imperativo. Daí as construções muito altas para padrões da época, as vielas, as arcadas e as escadinhas. O bairro trepa a encosta da Sé, desenvolvendo-se em cascata, com a mancha multicolorida de centenas de casas. Tudo isto dá um ambiente único à Ribeira, que tem sido beneficiada nestes últimos anos por um plano de recuperação urbana. Daqui podemos contemplar Vila Nova de Gaia, onde se pode fazer um passeio de teleférico e visitar as famosas caves de vinho do Porto. E depois de tanto contemplar as águas do rio, que tal navegar um pouco numa das muitas embarcações comerciais que por ali andam? Deste lado da margem, pode-se recorrer à Douro Acima, Douro Azul e Via Douro. Quando o suave balançar já cansa, daqui da Ribeira partem autocarros descapotáveis e Yellow Bus que fazem uma volta pelas principais atrações da cidade. Para quem prefere outro tipo de veículos, a Blue Dragon pode ser uma opção. Presença constante na paisagem da Ribeira do Porto é a imponente Ponte Dom Luís I. Esta ponte, construída ao lado do local onde existiu a antiga Ponte Pêncil, da qual restam 2 pilares de granito e ruínas da Casa do Guarda, tem os 2 tabuleiros sustentados por um imponente arco de ferro e por 5 pilares. A sua construção foi realizada mediante o projeto do engenheiro belga Théophile Seyrig, que já tinha colaborado anteriormente com Gustave Eiffel na construção da ponte ferroviária Maria Pia. Na sua totalidade foram gastas 3.000 toneladas de ferro, sendo que delas 172 metros são de corda e 45 metros são de flecha, componentes do arco da ponte. O tabuleiro superior foi inaugurado a 31 de outubro de 1886, dia do aniversário natalício de El Rei Dom Luís, e em 1888 foi inaugurado o tabuleiro inferior e esta entra em total funcionamento. Vale a pena subir ao tabuleiro superior e apreciar as vistas que esta oferece sobre a cidade. A Casa do Infante é atualmente o Arquivo Municipal do Porto. Tem esta designação porque o Infante Dom Henrique nasceu aqui no dia 4 de março de 1394. Foi mandada construir pelo rei Dom Afonso IV em 1325 para servir de armazém régio e albergou outros serviços da coroa, como a Casa da Moeda e a Contadoria da Fazenda. Foi classificada como Monumento Nacional em 1924 e sofreu obras de requalificação entre 1958 e 60 e 1998 e 2003. A entrada é livre aos fins de semana e a crianças até aos 14 anos, alunos e professores, adultos com mais de 65 anos. Nos dias úteis para os restantes casos, a entrada custa 2,20 €. Encontramos-nos agora à frente à soberba Igreja de São Francisco. Este é o templo gótico mais importante da cidade e uma das obras do barroco mais importantes devido ao seu interior em talha dourada dos séculos XVII e XVIII. É monumento nacional desde 1910. O Museu da Igreja disponibiliza visitas livres ou guiadas pelo valor de 3,50 €. Vamos espreitar e conhecer um pouco da sua história.
A igreja fazia parte do convento dos frades observantes de São Francisco e a sua construção foi incentivada pelo Papa Inocêncio IV em 1244. No entanto, só mais tarde é que foi mandado edificar, terminando a sua construção nos princípios do século XIV. A fachada principal tem o seu enquadramento amputado pela construção contígua da entrada lateral do Palácio da Bolsa. Ainda assim, observa-se uma fachada sólida e tripartida, reforçada pelos verticais contrafortes, tendo a parte central mais elevada. Apresenta um portal barroco dos finais do século XVII, composto por 2 pares de colunas espiraladas e rematado por nicho albergando uma imagem de São Francisco de Assis. Ao entrarmos nesta igreja, somos invadidos por uma profusão de talha dourada barroca que submerge sanefas das janelas, colunas, arcos e altares laterais, transformando-a numa autêntica caverna de ouro. Da imensa beleza plástica retabular de São Francisco, destacamos a composição da Árvore de Jessé, obra escultórica alusiva à genealogia de Jesus Cristo, em madeira policromada e concebida entre 1718 e 1721 por Filipe da Silva e António Gomes. Parcialmente destruída em 1833, durante o cerco do Porto, em consequência da guerra civil travada entre liberais e absolutistas, o claustro gótico de São Francisco foi totalmente demolido, dando lugar ao magnífico Palácio da Bolsa. Este local é sem dúvida uma paragem obrigatória na visita à cidade do Porto. Património mundial, o Palácio da Bolsa é um ex-libris da cidade e da região. É propriedade e sede da Associação Comercial do Porto e é um monumento nacional classificado. Foi construído na segunda metade do século XIX. Vamos conhecê-lo? De estilo neoclássico, nele intervieram nomes maiores da arquitetura como Marques Silva ou Tomás Soler e da pintura e escultura como Soares dos Reis ou Teixeira Lopes. Ao longo dos tempos, pelo palácio passaram grandes nomes dos séculos XIX, XX e XXI, de monarcas a presidentes da República e governantes de diferentes países do mundo. A nobreza e diversidade do interior motiva também que o Palácio da Bolsa seja um dos monumentos mais visitados da região norte do país, acolhendo anualmente cerca de 300 mil visitantes. O Palácio é um dos locais privilegiados para a realização de eventos políticos, económicos, culturais e sociais. Beneficiando de excelentes condições, o Palácio acolhe a maioria das recepções oficiais do Estado no norte do país e, graças às múltiplas salas que possui, assume valências de um edifício multidisciplinar. Entre as suas salas podemos destacar o Pátio das Nações, corpo interior central do Palácio, em que a glória do passado e o glamour do presente se complementam de modo singular. Por entre 24 colunas, rasgadas a toda a altura do edifício, o escudo nacional e as armas dos países com quem a Associação tem relações comerciais, as cantoneiras que festejam datas históricas para a Associação Comercial do Porto e um pavimento geométrico revestido de mosaico cerâmico. A Sala do Tribunal, uma das mais deslumbrantes, é que as pinturas de Veloso Salgado amenizam a austeridade de um espaço que possui características únicas. A Sala dos Retratos, onde se destacam os retratos dos últimos 6 reis de Portugal. De estilo Luís XVI, a decoração do teto e o candelabro em bronze confere-lhe um ambiente cênico invulgar. Destaca-se ainda o Salão Árabe, um dos espaços mais esplendorosos e exóticos do Porto, tido igualmente por muitos como a mais nobre sala da cidade. Generoso como o vinho, generoso como o vinho, e pelo rio vai dourado o nosso brio, nos rabelos de uma vida, nos rabelos de uma vida, e para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente envaidecida, de uma gente envaidecida, vinho do Porto, vinho de Portugal e vai a nossa. Do lado nascente do Jardim da Cordoaria, deparamos-nos com a monumentalidade que é o edifício da cadeia de relação. Mandado construir por João de Almeida e Melo, iniciaram-se as suas obras em 1765, ainda no reinado de Dom José, tendo apenas terminado a sua construção já no reinado de Dom João VI. Neste edifício, que demorou 29 anos a ser construído e custou 200 mil reis, funcionou ainda o Tribunal da Relação do Porto. Desde 2000, encontra-se aqui instalado o Centro Português de Fotografia. A entrada na cadeia é gratuita e, além da sua exposição permanente de máquinas fotográficas, existem sempre exposições temporárias de fotografia. A cadeia da Relação, justificando o nome, serviu de cárcere até à inauguração da atual cadeia de Custóias em 1974, após a Revolução de Abril. Os presos eram distribuídos pelos diversos pisos, conforme a sua posição social, tipo de crime cometido e a capacidade para pagar a carceragem.
No primeiro piso, ao nível do resto do chão, situavam-se as enxovias lajeadas, originalmente de granito, escuras, úmidas e frigidíssimas, com acesso apenas por alçapões situados no andar superior. No segundo piso, situavam-se os salões de Nossa Senhora do Carmo e de São José e a Saleta das Mulheres, também com espaços coletivos, mas mais saudáveis. Por fim, nos andares de cima, os mais categorizados, eram onde se situavam os 14 quartos de malta, celas individuais. O saguão principal, concebido com funções de iluminação e arejamento da área prisional, viria a tornar-se, em 1862, com a criação do Pátio dos Presos, numa zona vital para o cotidiano do estabelecimento. A velha cadeia, que acolheu os mais reputados malfeitores, como o Zé do Telhado, moedeiros falsos, larápios de ocasião, vadios e revolucionários, albergou também Alves dos Reis e Camilo Castelo Branco, que, no quarto de São João, escreveu Amor de Perdição e se inspirou para escrever Memórias do Cárcere, Amor de Salvação e A Queda de um Anjo. Esta cadeia subsistiu cerca de 200 anos em plena atividade, mantendo-se como exemplar único no país da arquitetura prisional dos finais do Antigo Regime. Outro local imperdível neste roteiro pelo centro histórico da cidade do Porto é a Livraria Lelo e Irmão, também conhecida como Livraria Chardron. Em virtude do seu valor histórico e artístico, a Lelo é uma das livrarias mais belas do mundo, segundo várias entidades. O atual edifício em que se encontra instalada foi inaugurado em 1906. Distingue-se pela sua belíssima fachada em arte nova, com apontamentos neogóticos. No seu interior destacam-se a decoração em gesso pintado imitando madeira, a escada de acesso ao piso superior, uma das primeiras construções de cimento armado da cidade do Porto, e o grande vitral existente no teto, que ostenta o monograma e a divisa da livraria, Decus in Labore. Em 2008, o jornal inglês The Guardian considerou-a a terceira mais bela do mundo, a mesma classificação atribuída pelo Lonely Planet no seu guia Lonely Planets Best in Travel 2011, sendo descrita como uma pérola de arte nova, destacando as prateleiras neogóticas e a escadaria vermelha em espiral. Este local serviu de inspiração para o surgimento da livraria Flourish and Blotts na saga Harry Potter e era um dos locais favoritos da escritora J.K. Rowling. Mais que um símbolo, os clérigos são um motivo de orgulho para todos os portuenses. Este edifício, considerado por muitos o ex-libris da cidade do Porto, está classificado como Monumento Nacional desde 1910. Obra famosa pela sua torre, a Igreja dos Clérigos é um edifício barroco projetado pelo arquiteto Nicolau Nasoni. A história desta igreja remonta à Irmandade dos Clérigos que havia chegado ao Porto. A nova entidade acabaria logo por juntar capital próprio, mas faltava-lhes uma casa própria ou uma igreja, pois antes a instituição funcionava na Igreja da Misericórdia do Porto. É precisamente a 31 de maio de 1731 que se realiza uma Assembleia Geral presidida por Dom Jerónimo de Távora e Noronha, principal mecenas de Nasoni, com a finalidade de se decidir sobre a proposta de construção de uma nova igreja para a Irmandade dos Clérigos. Para a construção do novo templo, a Irmandade aceitaria uma doação de um terreno baldio situado no cimo de uma calçada que ia da Fonte da Arca até ao Adro dos Enforcados, um terreno fora da antiga muralha fernandina, onde eram sepultados os criminosos sentenciados na forca. A primeira pedra da igreja é lançada no dia 23 de junho de 1732, justamente na presença do arquiteto Nicolau Nasoni, tocando todos os sinos dos diferentes templos da cidade ao mesmo tempo para comemorar esse facto. A 28 de julho de 1748, mesmo sem que o edifício estivesse totalmente terminado, a igreja seria aberta ao culto. Só 2 anos depois é que a fachada principal estaria pronta. A escadaria que antecede a igreja foi principiada em 1750 e as suas obras demorariam cerca de 4 anos. A obra é um notável exemplo da síntese da arquitetura barroca e rocaille do norte de Portugal. A subida à Torre dos Clérigos encontra-se disponível por apenas 2 euros. Chegamos agora à Praça da Liberdade, também conhecida como Avenida dos Aliados. É considerada o coração da cidade do Porto e nela podemos ver a Câmara Municipal, a estátua equestre de Dom Pedro IV, o antigo Palácio das Cardosas e que também foi convento de Santo Eloi, que agora é um hotel chamado Intercontinental, a delegação do Porto do Banco de Portugal e a estátua do Ardina, feita pelo escultor e professor universitário Manuel Dias. A Praça da Liberdade conheceu, ao longo da sua existência, várias designações toponímicas ao sabor dos acontecimentos que foi testemunhando.
foi aberta no século XVIII, no então chamado Campo das Hortas. A sua construção deveu-se ao progressivo crescimento da cidade e foi o próprio bispo D. Tomás de Almeida, 1709-1717, quem mandou abrir na muralha o postigo de Santo Elói para maior comodidade da população, dotando o então Campo das Hortas com um soberbo átrio. Nela se registaram os principais factos históricos da cidade desde o século XIX. Foi lugar de encontro de políticos, escritores e artistas e transformou-se no verdadeiro coração social e político do Porto. Entre os seus marcos ficarão para sempre a morte por forca dos liberais, em 1829, depois reabilitados como mártires da liberdade, e nela foi também proclamada a República pela primeira vez no país, em 31 de janeiro de 1891. Em 1866 é oficialmente inaugurado o monumento ao Rei Liberal, uma homenagem da cidade a Dom Pedro IV. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada a ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Para percorrer o roteiro que nós propomos, deve tomar como ponto de partida a estação de São Bento. Sobe a Avenida de D. Afonso Henriques até à Sé. Depois de visitar este monumento, pode admirar a vista sobre o Porto no tabuleiro superior da Ponte Dom Luís, seguindo pela mesma avenida. Para descer até a Ribeira, segue na mesma pela Avenida de D. Afonso Henriques, desce pela Rua de Mouzinho da Silveira até à Rua de São João. Seguidamente, sobe pela Rua da Alfândega para espreitar a Casa do Infante. No fim dessa rua, vira à esquerda e sobe umas escadas para chegar à Igreja de São Francisco. O Palácio da Bolsa é já ao lado, virando à esquerda depois de descer as escadas. Para se deslocar até a cadeia da Relação, deve subir a Rua de Ferreira Borges, virar à esquerda para a Rua do Belo Monte, virar à direita na Rua das Taipas e no final da subida chega ao seu destino. A Lelo encontra-se na Rua das Carmelitas e pode atravessar um centro comercial para cortar caminho, se for a pé. Os Clérigos estão mesmo ao lado e, descendo a Rua dos Clérigos, estamos na Praça da Liberdade. Daí até a estação de São Bento é um pulinho até à Praça Almeida Garrett. Isto para quem vai ao Porto de comboio ou de metro. Eu sou a Mafalda. Eu sou a Joana. E este é o nosso Roteiro pelo Centro Histórico da cidade do Porto. Espero que tenham gostado E que venham visitar o Porto em breve. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario